Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala guerreiro, fala guerreira, professor Damasceno na área. Vamos para mais uma aula, né? E hoje aí um evento completo aí para você que vai fazer o concurso da PC Piauí. Lembrando, pessoal, já tá aqui ó embaixo a tarjeta, né? Ó, aponta a câmera do celular aí para esse QR Code e vem fazer parte da maior mega revisão para a PC Piauí. Vai acontecer no dia 25 de janeiro e olha aqui, ó, olha só o tanto de coisa aqui que vai acontecer nesse dia, tá certo? Material impresso de alta qualidade, camiseta personalizada, telão de LED, sistema de som e iluminação de ponta, certo? Quem já foi sabe e comprova a qualidade do que é a MRV, tá certo? Da tribo. Ambiente climatizado, emoção, ativação e, claro, muito conteúdo, que é o principal, né? Muito conteúdo para prova, os professores lá arrebentam e já é histórico aqui da tribo acertar muitas questões na véspera da prova, tá certo? E aí, pessoal, aponta aí a câmera do teu celular e garante a tua vaga. As vagas já estão esgotando, tá certo? E pode ter certeza que nessa hora aí, meu irmão, ainda dá para levar muita questão para a prova e o time da tribo é preparado para isso. Beleza, pessoal? E aí, vamos para a nossa aula. Nossa aula, deixa eu só tirar aqui a tarjeta. Nossa aula aqui da nossa mega operação aqui, não é isso? Operação PC Piauí, o que é mais cobrado pela banca FGV, tá certo? Então, eu preparei um material aqui de legislação extravagante. Quem viu lá o edital, né, no caso, ele não tem extravagante separado, está dentro de penal, dentro de processo penal. Inclusive, a banca chegou a repetir algumas leis, né? Mas a gente vai aqui esmiuçar o que é mais importante nesse momento para essa preparação, para essa reta aí de revisão, não é isso? Eu sou o professor Damasceno, se você não me conhece ainda, vou deixar aqui meu Instagram daqui a pouco. Eu fui policial militar do Ceará por 7 anos, atualmente eu sou policial civil, né? Eu sou investigador de polícia civil também do Ceará, já faço parte da tribo aí há um bom tempo e pode ter certeza que a gente vai trabalhar duro para acertar as questões da sua prova, beleza? Porque a gente leva isso aqui muito a sério, tá bom? Então você já está com o seu material aí, não é isso? E a gente vai para as questões que é o que interessa, meu irmão. Então fica de olho na tela aí. Legislação extravagante, PC Piauí. E aí o Instagram do professor, @prof.damasceno49. Segue lá, dá aquela moral. Qualquer dúvida pertinente à aula que você não consiga tirar aqui, né? Eu vou estar atento aqui, mas caso você não queira tirar aqui, queira falar posteriormente, vai lá no meu direct e é só falar que eu vou responder você, beleza? Com o maior prazer. Então vamos lá para a primeira questão, e eu trouxe aí a Lei 9.613 de 98, que é a Lei de Lavagem de Dinheiro, também conhecida como lavagem de capitais, né? Isso é uma lei que, quando cobra, ela passa uma rasteira em vários candidatos
que acabam deixando ela de lado, beleza? Então vamos lá. Acerca do crime de lavagem de ativos, ó, pode ser lavagem de dinheiro, lavagem de capital, lavagem de ativos, assinale a afirmativa correta. Desculpa, vamos lá. A extinção da punibilidade pela prescrição dos crimes antecedentes implica na atipicidade do fato em relação à lavagem de ativos. Pessoal, a lavagem de dinheiro, ela, como o próprio nome sugere, lavagem de dinheiro, né? Ela vem ali tentar dar legalidade, né? Branquear capitais auferidos de maneira ilícita. Professor, não entendi nada. Então vamos lá. O tráfico de drogas, ele gera valores, ele gera um capital. E aí uma forma de inserir esse capital auferido lá através do tráfico de drogas, o nome disso é uma lavagem de capitais, né? Então aí compra imóveis, aluga, e aí passa uma imagem como se esse capital, esse dinheiro fosse legal, tá certo? O que acontece? A extinção do crime, como está dizendo aqui a questão, a extinção da punibilidade pela prescrição dos crimes antecedentes implica na tipicidade do fato em relação à lavagem de ativos. Então, extinguir a punibilidade porque prescreveu o crime antecedente não vai implicar na tipicidade do fato em relação à lavagem de dinheiro. Professor, não entendi. O crime da lavagem de dinheiro não está relacionado à extinção de punibilidade do crime antecedente, certo? Então, não vai afetar se o crime antecedente foi prescrito, certo? Ah, professor, então quer dizer que o agente vai continuar respondendo à lavagem de dinheiro. Exatamente. Então, quando ele fala que implica, tá falso. Não implica, beleza? Não implica. B. O cometimento do crime de lavagem de ativos divide-se nas etapas de colocação, dissimulação e integração. Beleza, não vou nem falar no inglês aqui porque não é meu forte. Exigindo-se legalmente para fins de consumação a conclusão sucessiva de todas elas, pessoal, falso, certo? Não precisa consumar todas as fases, não precisa passar por todas as fases para dizer que existiu lavagem de dinheiro. Como a gente viu aí, tem 3 fases, né? A colocação, dissimulação e integração. O fato de colocar aquele dinheiro, né, que era ilícito no mercado ali, ele já incorre no crime de lavagem de dinheiro. Então não precisa das 3 fases não, tá? Falso. A condenação por crime de lavagem de ativos implicará na perda sempre em favor da União Federal dos bens, direitos e valores objetos de ocultação e dissimulação. Pessoal, depende de quem vai apurar, certo? Então não é sempre em favor da União, certo? Pode ser que seja em favor de determinado estado, se a apuração for feita por aquele estado. Então depende do crime, depende de onde vai ser apurado, certo? Tá falso também. D. A existência de indícios da prática do crime que antecede a lavagem de ativos não autoriza por si só a instauração de inquérito policial para apurar a ocorrência desse delito, sendo necessária a prévia condenação dos acusados pelo ilícito antecedente. Está entendendo aí? Ele está querendo vincular. A condenação prévia pelo crime antecedente, certo? Pessoal, não exige a condenação prévia, basta que haja indícios suficientes, certo? Ah, professor, então existe indício suficiente do cometimento de tráfico e aí a gente está aqui apurando uma lavagem de dinheiro. Precisa aguardar a condenação pelo tráfico? Não, pessoal, certo? Não precisa. Então tá falso. E a E, para fins de caracterização do crime de lavagem de ativos, é prescindível, ou seja, é dispensável a comprovação da intervenção do agente acusado de lavagem do delito que gerou os bens ora ocultados ou dissimulados. Pessoal, o que acontece? Não é necessário, certo, que seja o mesmo agente. O mesmo agente do tráfico de drogas seja o agente que lava dinheiro. Pode ser uma terceira pessoa, certo? Existe a autolavagem? Existe, né? A autolavagem. O cara, numa situação, ele comete, por exemplo, o delito. Eu estou usando o tráfico de drogas porque fica mais claro. Ele comete ali o delito de tráfico de drogas e numa outra situação, certo? Fatos distintos, ele lava aquele capital. Então, ele comete a autolavagem. Mas nada impede que seja outro agente. Então, quando ele fala que para fins de caracterização do crime de lavagem de ativos não necessita, né, ou seja, é dispensável a comprovação da intervenção do agente acusado de lavagem no delito que gerou os bens ora ocultados ou dissimulados. Então, não precisa, né, não necessita. Por isso o gabarito é a letra E. Tá? Correto. 2. Segunda. No tocante ao delito de lavagem de capitais, analise as afirmativas a seguir.
Não há rol taxativo de crimes antecedentes para sua configuração? Verdade. Antigamente, na antiga lei de lavagem de dinheiro, existia um rol. Igual a lei de crimes hediondos, tinha um rol. Só admitia-se a lavagem de dinheiro para aqueles crimes. Hoje não. Hoje não existe esse rol, certo? Qualquer crime pode ser um crime antecedente para lavagem de dinheiro. Entendi, professor. 2. A jurisprudência admite a teoria da cegueira deliberada para a caracterização da lavagem. Verdadeiro. O que é a teoria da cegueira deliberada? Pessoal, muitos desses agentes que cometem a lavagem de dinheiro, eles buscam ali os famosos laranjas, né? Com certeza você já ouviu falar, aquele laranja, aquele cara ali que serve só como testa de ferro. Então, o agente que trafica, por exemplo, ele escolhe ali um agente só para colocar bens no nome dele. Porque caso ele seja preso ali pelo tráfico de drogas, ele não vai ter ali o risco de perder seus bens. Então, ele escolhe um laranja. O que acontece? Essa pessoa, ela não pode alegar desconhecimento, certo? Por quê? Porque o Brasil ele adota a teoria da cegueira deliberada. Então, imagina aí alguém que de repente começa a colocar no seu nome, você aí, concurseiro, sofrido, que está estudando, aí o cara começa a colocar casa, carro, sítio no teu nome. E você acha estranho, mas não vai atrás de saber. Teoria da cegueira deliberada, né? Você está fazendo assim, ó. Não sei de onde é que vem. Você vendo que aquele agente não tem ali um trabalho que justifique aquela renda. E ainda mais, não justifica ele estar transferindo para o nome de uma pessoa só porque ele é legal, certo? Então é a teoria da cegueira deliberada. Então, verdadeiro, porque diz que a jurisprudência admite a teoria da cegueira deliberada para a caracterização da lavagem. Então, essa é a teoria, né? Você agiu deliberadamente. Você tinha que saber a origem, você tinha que buscar saber a origem, mas você preferiu agir de modo deliberado, tá certo? E 3, quando praticado na modalidade típica de ocultar, é classificado como crime permanente. Assim também entende a jurisprudência, a doutrina, né, no caso. Então, é correto que se afirme em 1, 2 e 3. Questão aqui. Todas as questões do nosso material é da banca FGV, então fique atento. 3. Lei Maria da Penha. Caio e Ludmila viveram relacionamento conjugal por 12 anos, tendo gerado filhos gêmeos da união. Mas ela rompeu a conjugalidade quando foi fisicamente agredida pelo ex-companheiro. Em função da violência sofrida, Ludmila ingressou com a ação no juizado de violência doméstica de sua cidade. Uma vez que seja constatada a violência doméstica, o juiz pode aplicar as seguintes medidas protetivas de urgência abaixo relacionadas para Caio, à exceção de uma, certo? Então aqui, pessoal, a questão trata das medidas protetivas de urgência. Que eu não me canso de falar que isso aqui cai muito em prova, tá certo? E aí lembrando, pessoal, que a lei ela traz as medidas protetivas de urgência aplicadas à ofendida, medida protetiva de urgência que obriga o agressor, certo? Então ali, a partir do artigo 18, né? Vai do artigo 18 ao 24, certo? Do artigo 18 ao 24. Então aqui ela quer um item, né? De medida protetiva que aplica-se ao Caio, certo? A exceção, então ele quer o que não se aplica ao Caio, que não se aplica ao Caio. Letra A, comparecimento em programas de recuperação e reeducação. Tem essa medida, professor? Tem sim, certo? Que é aplicada ao Caio. Cuidado que a questão fala a exceção de uma. Não vai se atrapalhar. Essa aqui tá ok. B, atendimento individual ou em grupo de apoio do agressor. Verdadeiro, está previsto lá no artigo 22, certo? Restrição ou suspensão de visita aos filhos após a avaliação da equipe multidisciplinar. Inclusive, já caiu em prova, meu aluno, a banca perguntando sobre essa restrição ou suspensão aos dependentes menores, perguntando qual equipe que seria ouvida, né? Que é a equipe multidisciplinar, que é uma equipe formada por vários profissionais, né? Psicólogo, assistente social, tá certo? Então, tá verdadeiro. E D, suspensão da posse ou restrição do porte de arma pelo agressor. É por isso que a autoridade policial, quando ouvir a ofendida, vai perguntar se o agressor possui posse ou porte de armas. Porque, posteriormente, a autoridade judicial, cuidado,
Quem suspende a posse ou restringe o porte é a autoridade judiciária, é o juiz. A autoridade policial apenas pergunta ali para a ofendida se ele tem, se ele possui, tá certo? Então tá verdadeiro. Então, gabarito, letra E, professor, determinar a matrícula dos filhos em escola mais próxima de casa, independente da vaga. Isso aqui, pessoal, não é aplicado ao Caio. Isso aqui é aplicado à ofendida, certo? Está no artigo 23. São as medidas protetivas de urgência à ofendida, que se aplica à ofendida. Então, pode o juiz dizer o seguinte, ó, para a sua segurança e dos seus filhos, você vai matriculá-los no local mais próximo da sua nova residência, por exemplo, certo? Então, isso não se aplica ao Caio, se aplica à Ludmila, ou seja, a ofendida, tá certo? Então, gabarito letra E, questãozinha aqui capiciosa. Se não tiver atento, vai marcar outro item e não vai entender o porquê. Tá? Então, estou dizendo o porquê que a letra E é uma medida protetiva aplicada à ofendida e não ao agressor, tá certo? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Bora para frente, né? Bora para frente. Quarta questão. Marília foi casada por 2 anos com Edgar, saindo de casa e se mudando para outra cidade por diversas vezes, por diversas incompatibilidades, não é isso? Com o ex-cônjuge. Inconformado porque ela terminou a relação, Edgar passou a ameaçá-la. Nesse caso, segundo a lei Maria da Penha, é correto afirmar que, vamos lá, no caso aqui, pessoal, só lembrando aqui um detalhe, que a ameaça, ela agora, né, ela passou a ser ação penal pública incondicionada, certo? Os crimes, né, de que tinham violência, inclusive gerando lesão corporal leve, já eram de ação penal pública incondicionada. Agora, a ameaça também passou a ser de ação penal pública incondicionada, tá certo? Incondicionada. Bora lá. A. Marília deve ingressar com pedido de medida protetiva, intimando pessoalmente Edgar no processo. Pessoal, o artigo 21, ele vai trazer, certo? Falando o seguinte, vamos lá, um artigo que tem sido cobrado nos últimos concursos aí de carreiras policiais, certo? Ele vai dizer o seguinte, que a ofendida, certo? Ela deve ser notificada de todos os atos processuais relativos ao agressor, certo? Especialmente a saída, né, a ingresso ou saída dele da prisão, beleza? E vai dizer também, pessoal, que a ofendida não pode entregar intimação ou notificação ao agressor, tá certo? Então, assim, essa questão ela já deu para entender, né? Ela está falando aqui que a Marília deve ingressar com pedido de medida protetiva intimando pessoalmente o Edgar no processo. E não, né? Pelo contrário, não deve haver esse contato, nem mesmo com testemunhas ou familiares, tá certo? Então tá falsa aqui a letra A. Próximo, B. No caso de Marília, o magistrado do juizado de violência doméstica pode aplicar pena de prestação de serviço? Artigo 17, certo? Não permite, ou seja, ele veda aplicação de penas de cesta básica, penas de prestação pecuniária, certo? Ou de multa. Então, o artigo 17 da lei, ele veda. Então, olha que a banca, ela quis, né, pegar aqui, dizendo que no caso de Marília, né, o magistrado poderia aplicar a pena de prestação de cesta básica, e não pode, certo? Não pode, porque a própria lei Maria da Penha veda. C. Marília pode ingressar com ação de divórcio no juizado de violência doméstica? Pessoal, esse juizado ele tem competência civil, né, civil e criminal. Professor, então ela pode ingressar no próprio juizado com essa ação de divórcio? Pode. Então, gabarito letra C. Agora, lembrando que não cabe partilha de bens. Partilha
de bens. Isso aqui é muito, cai demais em prova e os alunos ainda é, certo? O juizado de violência doméstica, ele não vai fazer aquela partilha de bens. Agora, quando é quanto à dissolução da união estável, ao divórcio, ok, tá certo? D. Para aplicar a medida protetiva de urgência, o juiz depende da manifestação do Ministério Público. Pessoal, no caso da urgência aqui, certo? O Ministério Público pode ser ouvido posteriormente, tá certo? Então, não é essa dependência necessariamente, não. Tudo bem? E a letra E, após a aplicação da medida protetiva, o juiz não pode determinar outras, é algo taxativo ali, né? Ele aplicou, ele não pode depois alterar ou acrescentar ou retirar, né? Claro que pode, claro que pode. Pessoal, deixa eu trazer aqui um detalhe para vocês importante, certo? Lá no artigo 22, deixa eu colocar aqui o artigo 22, certo? Ele teve uma alteração, uma inclusão, na verdade, lá do parágrafo 5º, certo? Isso aqui foi acrescido agora em 2025, certo? 2025, através da lei 15.125 de 2025. O que fala esse parágrafo que foi incluído agora? Ele vai dizer, certo, que a medida protetiva de urgência pode ser cumulada com a sujeição do agressor ao monitoramento eletrônico. Professor, deixa eu ver se entendi. Então, pode acontecer, certo? De a medida protetiva de urgência, quais as medidas? As diversas que tem lá na Lei Maria da Penha, né? Como o afastamento do lar, a não aproximação da vítima. Então, essas medidas protetivas, certo? Que estão na lei, podem ser cumuladas com monitoramento eletrônico. Agora, olha aqui. Olha que interessante. Poderá ser cumulada com a sujeição do agressor ao monitoramento eletrônico, disponibilizando-se para a vítima, né, ao dispositivo de segurança que alerte sobre sua eventual aproximação. Então, nesse caso, pessoal, cuidado. Está dizendo aqui que a vítima poderá ter um dispositivo que avisa a aproximação do acusado. Ele não vai dizer, pessoal, cuidado, não vai dizer o tempo real, não. A vítima não vai monitorar o cara para saber onde ele está em tempo real, não. Só vai quando ele se aproximar, esse dispositivo vai avisar, certo? Para que a vítima aí busque, por exemplo, as autoridades policiais, né, para evitar um mal maior, tá certo? Interessantíssimo, isso vai cair muito em prova. Artigo 22, parágrafo 5º, tudo bem? Vamos para frente. Quinta, sobre a ocorrência da violência doméstica e familiar contra a mulher, analise as afirmativas a seguir. Bora. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Pessoal, aqui é um artigo 5º, certo? É o artigo 5º que trata sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, certo? Eu gosto muito de lembrar sobre os sujeitos. Sujeitos. Que tipo de sujeito? Quem pode ser sujeito ativo, né, praticar a agressão, e quem pode ser sujeito passivo. O sujeito ativo, eu costumo dizer que é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Que meu aluno vai lembrar disso, certo? Qualquer pessoa. E o sujeito passivo, a lei traz a figura da mulher, que foi ampliada pelo STF para mulher trans também, certo? Mulher trans ou mulher trans, tá certo? Então, pessoal, professor, deixa eu ver se eu entendi. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Pode um homem, mulher, certo? Mulher trans. E o sujeito passivo, uma mulher ou mulher trans. Tudo bem? Agora, basta que um homem agride uma mulher trans, isso já configura violência doméstica e familiar dentro do contexto da Lei Maria da Penha? Não. Por quê? Porque precisa estar enquadrado dentro do artigo 5º, que é o que a gente está vendo agora, certo? No âmbito da unidade doméstica. Aí ele vai explicar na lei, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregados. Aqui, muitas das vezes, a gente pode se referir àquelas questões que trazem a doméstica, que o patrão agrediu a doméstica. Se a gente trouxer aqui para o meu rascunho, certo? Qualquer pessoa, o patrão, ele aqui nessa situação é homem, certo? E a doméstica vai ser aqui mulher, beleza? E pode se enquadrar aqui nessa questão, unidade doméstica, certo?
inclusive às vezes esporadicamente agregadas. Então a doméstica aqui, ela pode ir 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, então pode se enquadrar aqui dentro do contexto de violência doméstica familiar da Lei Maria da Penha, tá? Tá verdadeiro. 2, no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laço natural, por afinidade ou por vontade expressa verdade também, né? Aqui pode ser, por exemplo, um cunhado que agrediu ali a cunhada. Certo? E 3, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação, também verdadeiro, como eu referi aqui o artigo 5º. Inclusive, essa questão da coabitação é muito batido, né, pelas bancas. Não precisa morar embaixo do mesmo teto. Um casal de namorado ali que namora à distância pode se enquadrar na Lei Maria da Penha, certo? Beleza? Está correto que se afirma em 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Letra E. Vamos lá para o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pessoal, esse estatuto, é que eu vou falar para vocês, não é tão cobrado, certo? No âmbito geral, nas carreiras policiais. Mas eu vi que a FGV sempre tira um espaço ali para cobrar pelo menos uma questão, certo? Então, vamos trabalhar aqui, pelo menos, essas questões aqui, para a gente não vacilar, tá certo? Vamos lá, é a Lei 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos lá. 6. Médicos do Hospital Particular Alfa atenderam na emergência João, pessoa com deficiência, e constataram que o paciente foi vítima de violência. Então, o João era uma pessoa com deficiência, certo? E constataram que ele foi vítima de violência praticada em razão da sua deficiência mental. Então, ele foi agredido por ser deficiente mental, certo? A violência consistiu em ação praticada em local privado que causou danos, bem como sofrimento físico e psicológico em João. Consoante dispõe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, certo? É uma lei um pouco grande, viu, pessoal? Mas dá para basear aí nas questões mais cobradas. O caso é em tela, então ele quer o item correto, né? Vamos lá. O João, ele foi agredido pelo fato de ser deficiente, certo? Pelo fato de ser deficiente. Então, aqui a questão vai tratar sobre a notificação, certo? Sobre a notificação compulsória. Vamos lá. Letra A. Não será objeto de notificação compulsória pelo hospital porque se trata de unidade de saúde privada? Essa situação, pessoal, de notificação está prevista no artigo 26. Lembrando que isso aqui é questão da banca FGV, tá certo? Então, o que é que vai falar lá sobre essa questão de notificação? Vai falar que os casos de suspeita, certo? De suspeita, ou os casos confirmados, né, também, ou casos confirmados de violência praticado, né, contra uma pessoa com deficiência, devem ser notificados compulsoriamente. Então, eles têm a obrigação de notificar compulsoriamente, certo? Quem tem essa obrigação? O Serviço de Saúde Público e Privado devem comunicar à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos conselhos dos direitos da pessoa com deficiência, certo? Então, pessoal, vamos lá. Então, independente de ser público ou privado. Então, aqui ele está dizendo que não vai ser porque é privado. Está falso. Falso. B. Não será objeto de notificação compulsória pelo hospital porque a violência aconteceu em local privado. Está dizendo agora que a violência foi em local privado. Falso também, independente de onde aconteceu a violência ou de onde foi atendido, certo? A lei vai falar, se for local de saúde público e privado, deve comunicar à autoridade policial e ao Ministério Público. C. Será objeto de notificação compulsória pelo hospital apenas a autoridade policial, desde que o paciente manifeste seu direito de representação. Então, aqui está dizendo que só precisa comunicar à autoridade policial e ainda tem ali o paciente que manifestar o seu direito de representação falso. D. Será objeto de notificação compulsória pelo hospital
à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos conselhos dos direitos da pessoa com deficiência. Certo? Então, esse hospital tem que comunicar aqui pelo menos 3 autoridades: o delegado, o MP e Conselho dos Direitos de Pessoa com Deficiência. Gabarito letra D. Professor, nunca vi isso. Pois é, pois a banca FGV cobrou essa questão. E a letra E será objeto de notificação compulsória pelo hospital apenas a unidade de saúde mental mais próxima, independente de o paciente manifestar seu direito de representação. Então, aqui é algo que deve ser apurado, né? Agressão a uma pessoa deficiente, pelo fato de ela ser deficiente, tem que ser apurado ali pela autoridade policial, pelos órgãos competentes, certo? Com relação à Lei 10.098, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, relaciona alguns conceitos importantes às suas respectivas definições. Né? Então, esses conceitos estão lá na lei, certo? Eles costumam ser cobrados. Professor, geralmente ele cobra todos os conceitos. Pessoal, se tem um ponto, se eu tivesse que dizer assim, pessoal, estude um artigo dessa lei, eu diria o artigo 3º, certo? Que é exatamente um artigo que traz os conceitos de acessibilidade, desenho universal, tecnologia, barreiras, aí tem os tipos de barreira, comunicação, adaptação. Então, sem dúvida, o artigo mais cobrado, tá certo? A gente vai fazer aqui essa questãozinha só para a gente testar aqui nossos conhecimentos, beleza? Vamos lá. Você vai enumerar de acordo com o seu conceito, né? Então, elemento de urbanização. O que é elemento de urbanização? Peraí, vamos lá. Quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviço de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Pronto, isso aqui realmente é o conceito do tópico 1, né? Coincidentemente, a banca já colocou 1 e 1. Certo? Vamos para o próximo. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação. Marca isso. Sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistida. Quando falar que é um programa, um serviço sem necessidade de adaptação, a gente chama de desenho universal. Ou seja, não precisa adaptar uma rampa. Pode uma pessoa sem deficiência alguma utilizar uma rampa e também uma pessoa com deficiência. Então, não há uma necessidade de adaptar, certo? Ela serve ali e atende a todos os públicos, tá certo? Então, 3. E por último, né, só sobrou aí, ficou fácil, o 2, né? Conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu translado não provoca alterações substanciais nesses elementos. Então, sequência 1, 3 e 2. Assinale a opção que indica a relação correta na ordem apresentada. E aí? 1, 3 e 2. Letra B, né? Letra B. Show de bola. Vamos tratar agora da lei de organização criminosa. Cuidado que a banca FGV gosta dessa leizinha aqui, tá? Gosta dessa lei. Fora que para concurso da Polícia Civil, né, é uma lei bastante cobrada, tendo em vista aí que hoje as polícias civis têm um papel importantíssimo no combate à organização criminosa. Então, se você acompanha aí, né, você sabe o quanto que a Polícia Civil tem trabalhado duro para combater a organização criminosa. Então, é uma lei muito forte, né? Não iria para a prova sem estudar essa lei, certo? Vamos aqui. Nas hipóteses de investigação criminal que envolvam delação premiada, o sigilo do inquérito policial deverá ser mantido até... A gente sabe, né, que a delação premiada, ela requer sigilo, certo? Inclusive tem uns crimes, né, para quem não obedece o sigilo das investigações. Você pegar aí do artigo 18, certo? Do artigo 20, perdão, artigo 20, ele traz exatamente quem descumpre, né, descumprir
descumprir o sigilo, né? Descumprir sigilo. Então, quem descumpre determinação de sigilo das investigações que envolva ação controlada e infiltração de agentes, certo? Então, aí incorre nesse crime, tá certo? Então, vamos lá. Até que ponto ali que deve ser mantido, né, o dever de ser mantido o sigilo? Até que ponto? Indiciamento, relatório do inquérito policial, oferecimento da denúncia, recebimento da denúncia ou sentença. E aí, bora, coloca no chat. Até que momento aí deve ser mantido o sigilo? Bora? Professor, até o recebimento da denúncia, letra D, certo? Até o recebimento da denúncia. Tranquilidade total. A delação premiada, pessoal, acredito que a maioria saiba, né? Que é aquele acordo, né, feito ali, que é em troca de um prêmio, né? Vamos dizer assim, uma redução de pena, de uma não apresentação de denúncia, certo? Então, quando é feito esse acordo, né, essa delação premiada, aquele sigilo ele é primordial, certo? Primordial. Então, até o recebimento da denúncia, o sigilo ele tem que ser mantido, tá certo? A obrigação é até o recebimento da denúncia. Bora lá. 9. A Lei 12.850 define o crime de organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal e os meios de obtenção de prova. Tal diploma legal estabelece que, pessoal, os meios de obtenção de prova eles estão ali a partir do artigo 3º, certo? E aí é importante que você os conheça, que você dê uma lida ali, né, na ação controlada, na infiltração de agentes, certo? São primordiais, né, a interceptação telefônica para efeito de prova, tá certo? Então vamos lá. A intervenção policial poderá ser retardada mediante ação controlada, reclamando prévia autorização judicial. O que é a ação retardada? É a chamada ação controlada. É a ação controlada. Como assim, professor? Os agentes, imagina aí, que estão ali no carro descaracterizado, fazendo uma investigação, e eles verificam ali um determinado momento onde estão tirando ali droga de um veículo, certo? E aí eles devem agir, né, porque é o dever de agir, mas eles acham por bem esperar um melhor momento para tentar descobrir onde é o galpão, para prender o maior número de ilícitos e prender o maior número de criminosos. E aí, pessoal, nesse sentido, a lei da organização criminosa, a lei 2.850, ela fala que precisa de uma comunicação, de uma prévia comunicação. Ela não fala em autorização judicial. Na ação controlada ou ação retardada, ela não fala de autorização judicial. Então, o item A está dizendo o quê? Reclamando prévia autorização judicial. Falsa. É prévia comunicação, certo? Comunicação. B. A infiltração de agentes exige prévia autorização judicial. E aí? Para infiltrar um agente, né, para colocar um agente policial dentro no seio da organização criminosa, precisa de autorização judicial? Precisa sim, certo? Inclusive precisa do consentimento do próprio agente. Esse agente ele tem que aceitar, mas também pode desistir a qualquer momento, certo? Então vamos lá. Assim como oitiva do Ministério Público em caso de representação da autoridade policial, portanto, gabarito letra B. Vamos ver os demais itens. C. Poderá ser realizada a colaboração premiada participando das negociações do acordo, que aqui, pessoal, a colaboração premiada é a mesma delação premiada, são sinônimos. Quem vai participar do acordo? O juiz, o Ministério Público, o acusado, assistido por advogado? Pessoal, o juiz não participa, certo? O juiz ele só vai homologar esse acordo. O juiz não participa das negociações. Quem vai participar é o MP, o acusado, acompanhado ali do seu advogado. Tá falso. O juiz não participa. D. O sigilo da investigação poderá ser determinado pela autoridade policial para garantia da seriedade e eficácia das diligências investigatórias, impedindo nessa hipótese acesso da defesa aos elementos produzidos. E aí? O sigilo das investigações ele pode ser determinado pela autoridade policial ou judicial? Judicial, certo? Judicial. É o juiz que determina esse sigilo. E a letra E, o crime de organização criminosa se configura quando 4 ou mais pessoas
se associam de forma estruturada e com divisão de tarefa para a prática de crimes que exijam pena mínima igual ou superior a 4 anos. E aí? Pena mínima ou pena máxima? O conceito de organização criminosa é o carro-chefe das questões de concurso público, tá certo? Então, o que é um ORCRIM, professor? Certo? Estou revisando ainda, são muitas leis, não deu tempo ainda ver essa lei. Pois veja, certo? É importante. A organização criminosa, certo? ORCRIM, prevista na Lei 12.850, é prevista com 4 ou mais pessoas, certo? Essas 4 ou mais pessoas, elas são estruturalmente ordenadas. O que é estruturalmente ordenado? Elas possuem uma hierarquia, certo? E, além disso, possui divisão de tarefas, certo? Possui hierarquia, possui divisão de tarefa. Essa hierarquia, essa divisão de tarefa, ela pode ser informal, certo? Ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente qualquer vantagem, certo? Eles têm o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza. Cuidado com as questões que vai falar que é vantagem patrimonial. É vantagem de qualquer natureza. E aí, pessoal, eles praticam infrações penais, e aí quando a gente fala de infrações penais, pode ser crimes ou contravenções, certo? Cuja pena máxima seja maior que 4 anos. Ou infrações penais de caráter transnacional, certo? Então, observa que aqui ele trouxe pena mínima, e se fosse pena máxima, ainda estaria errado, porque ele traz igual ou superior a 4 anos. E é superior a 4 anos, tá certo? 4 anos. Então, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa. É o conceito, não tem como ir para a prova sem conhecer esse conceito, beleza? Então, letra B é o nosso gabarito. E aí eu trouxe uma questãozinha para a gente fechar aqui nossa mescla de questões, certo? De leis de crimes hediondos, a Lei 8.072. João, policial penal, tomou conhecimento de que Caio, condenado pela prática de um crime hediondo, deu entrada para cumprir pena na unidade prisional onde está trabalhando. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 8.072, é correto afirmar que Caio foi condenado pelo crime de... Então, sabemos, né, pessoal, que a Lei de crimes hediondos, ela adota aí, certo? O Brasil, no caso, adota o critério objetivo, ou denominado de critério legal. Para ser hediondo, tem que estar na lei, certo? Então, não cabe ao juiz o poder discricionário de dizer se é ou não hediondo, até porque se fosse o juiz, aí seria o critério legal, certo? Há países que adotam o critério misto, que é aquele critério que tem um rol, mas o juiz pode ampliar, certo? No Brasil, não. Se estiver na lei, é crime hediondo. Então, é a Lei 8.072 que vai dizer se é ou não. Então, desses crimes aqui abaixo, o Caio, ele responde o crime hediondo. Então, qual é? Letra A, roubo qualificado pelo resultado morte, aí ficou sem graça, letra A de aprovado, tá certo? Quando a gente fala de roubo, o roubo vai ser hediondo quando ele gerar ali um resultado, né? Lesão corporal grave ou morte, certo? O roubo que se utiliza de arma de fogo, e aí é qualquer tipo de arma de fogo, certo? Não pode ser arma branca, né? Mas arma de fogo, qualquer um vai ser hediondo, ou aquele roubo com restrição de liberdade, certo? Aqui são os crimes, as modalidades do roubo que serão hediondos, tá certo? Então, gabarito letra A, roubo qualificado pelo resultado morte. A B, constrangimento ilegal, falso, apropriação indébita, falsidade ideológica e prevaricação. Tá aqui nosso gabarito e sustenta que a tua hora vai chegar, tá certo? Quem não desiste vence, irmão. Aguenta pancada. Eu sei que tu já foi reprovado, eu sei que tu tá cansado, tua família não acredita mais em tu, tu não acredita também, mas mesmo diante de tanta desmotivação, tu não tem escolha, tu tem que caminhar. Porque eu sempre costumo dizer, eu estou há 10 anos no ramo do concurso público. Desses 10 anos, 6 eu estou como professor. E eu não vi alguém que não desistiu
Não consegui. Então, meu irmão, levanta a cabeça. Tu tá tentando mudar de vida da melhor forma, que é através do concurso público, através da meritocracia. Então, cara, e se for o próximo? E se tu desistir hoje e for o próximo? Então, ó, trinca os dentes e vai pra cima, beleza? Fica aí com o próximo professor. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Fala guerreiro, fala guerreira, por cá professor Jobson. Vamos aqui falar um pouquinho sobre o que a Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar. Eu separei alguns elementos mais simples, mas que podem aparecer na tua prova, porque são elementos que sim, a FGV cobra, mesmo sendo elementos de menor complexidade. A gente está acostumado a pensar em FGV quando se fala da minha disciplina, língua portuguesa, e sempre acreditar que tudo na vida tem que ser uma pedrada quando vem da FGV. Senhoras e senhores, nem tudo, quase tudo, 95%. Mas tem os 5% que tem aí uma complexidade um pouco menor, e é isso que eu quero mostrar para vocês, porque eu tenho certeza que você que está aí do outro lado já está estudando o FGVs, porque se você ainda não conhece essa piada que rola entre os concurseiros, recomendo que você reveja aí as questões de português que você está estudando, porque, em geral, a FGV ela tem um padrão de cobrança na língua portuguesa diferente da maioria das bancas. A gente tem alguns alunos, inclusive, que levantam a questão de que em determinados cenários, o que eu vou dizer que não se aplica a todas as provas, e eu não tenho como dizer que na prova da PCPI isso vai acontecer, mas em geral nós temos um FGVs, né? O que é isso? São questões de língua portuguesa que muitas vezes ali pendem para o raciocínio lógico-matemático ou pendem para algumas, como é que eu posso dizer, senhoras e senhores, algumas particularidades que são exclusivas ali da FGV, são questões, são formatos de construção de questões que outras bancas não utilizam, nem mesmo CESP, Sebrasp ou CESP, Sebrasp ou IDECAM, por exemplo. O Sebrasp é uma banca muito inovadora, o IDECAM é outra banca muito inovadora, mas ainda assim não chegam em determinados cenários ao que a Fundação Getúlio Vargas costuma fazer, tá? Mas antes de entrar no que eu trouxe aqui para as senhoras e para os senhores, eu gostaria de lembrar que nós já estamos com as inscrições abertas para o evento que pode ser, e aí eu ouso dizer isso, porque eu já participei de 3 MRVs, e eu ouso dizer que o trabalho que nós fazemos numa mega revisão de véspera é um trabalho que nenhum outro curso no Brasil é capaz de entregar para você. Eu dei o tema de redação no concurso da PCCE. Estou te dando um exemplo. Eu dei 8 das 10 questões no concurso da PP. Então, assim, eu estou te dando o exemplo do meu trabalho, mas nós temos uma equipe em que, assim, eu gosto muito de dizer de forma muito humilde, na equipe o menos experiente sou eu, tá? Na equipe que a gente tem aqui na tribo, o menos experiente sou eu, e você consegue aí observar, seja aqui no nosso YouTube, seja nos materiais que você recebe produzidos pela nossa equipe, você sabe da qualidade daquilo que nós fazemos
Você sabe tanto que você está aqui assistindo essa aula, tá? Material impresso, as camisas personalizadas, um telão de LED enorme para você conseguir ver o material com qualidade, ambiente climatizado e, principalmente, pessoas que querem a mesma coisa que você. Sem pipoca, sem enrolação, sem brincadeirinha desnecessária, direcionando você para aquilo que realmente importa, o conteúdo da sua prova. E para garantir uma das vagas nessa MRV, eu te aconselho a apontar o teu celular para o QR Code que está aparecendo bem aqui, ó, onde eu estou apontando na tela, beleza? A gente não tem mais uma quantidade alta de vagas, eu não vou lembrar número, mas nós temos pouquíssimas vagas, então eu recomendo fortemente, senhoras e senhores, que se você pretende estar aí em Teresina, se você vai estar em Teresina no dia da véspera da prova, eu recomendo muito. É óbvio que você vai estar, né? Você tem que fazer prova, mas eu recomendo muito fortemente que você venha revisar os conteúdos que vão cair na tua prova conosco. Beleza? Tudo bem? Combinado? Tá aqui o QR Code, aponta, garanta uma das vagas e vamos juntos, né? Falando em vamos juntos, venha comigo pro material. Bora. Vamos lá. Eu trouxe aqui 7 questões para resolver e mostrar para vocês. Eu não quero aqui, esse não é o meu objetivo e eu já preciso deixar isso muito claro para as senhoras e para os senhores. Quem já conhece o meu trabalho sabe, eu procuro resolver as questões de forma objetiva. Eu não faço muito arrudeio, mas eu gosto de explicar quando há aspectos gramaticais ou aspectos textuais. Eu gosto de deixar isso explicado para as pessoas, porque eu acredito que esse é meu dever. Eu não posso ser aqui um marcador de gabarito, eu tenho que explicar algumas coisas. Então, talvez em uma ou outra questão eu me prolongue um pouco mais em relação à teoria. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Festa. Uma explicação simples para a proliferação nas favelas e nos subúrbios de campinhos de terra batida. O futebol. O futebol no Brasil é um fenômeno que leva a glória e a fortuna a um menino pobre, quase sempre negro ou mulato, o que já o situa em um país que aboliu a escravidão, mas não a sua herança. Pelé ou Neymar? Esse menino serve de espelho às esperanças de um povo inteiro a quem o futebol oferece uma oportunidade, rara, quase única, de se sentir o melhor do mundo. A centralidade do futebol na vida dos brasileiros é razão de sobra para vivermos este mês em estado de euforia, como se na Copa do Mundo estivesse em jogo a nossa identidade. A Copa do Mundo revela ambiguidades de nosso tempo. 1,5 bilhão de pessoas assistem às mesmas imagens, confirmando o avanço da globalização. Mas o conteúdo das imagens a que todos assistem afirma os pertencimentos nacionais expressos com símbolos ancestrais, bandeiras, emblemas, hinos entoados com lágrimas nos olhos. O nosso é cantado a capela pelos jogadores e uma multidão verde e amarelo desafiando o regulamento da FIFA, entidade sem pertencimento que salpica no espetáculo, em poucas notas mal tocadas. O que para cada povo é a evocação emocionada de sua história. No mundo de hoje, comunicação e mobilidade se fazem em escala global, mas os sentimentos continuam tingidos pelas cores da infância. O respeito às regras, saber ganhar, saber perder, são conquistas de um pacto civilizatório cuja validade se testa em cada jogo. O futebol é useiro e vezeiro em contrariar cenários previsíveis. O acaso pode ser um desmancha-prazeres. A multidão que se identifica com os craques e que conta com eles para realizar o gesto de grandeza que em vidas sem aventuras nunca acontece. Essa massa habitada pela nostalgia da glória deifica os jogadores e esquece, e por isso não perdoa, que deuses às vezes tropeçam nos próprios pés, na angústia e no medo. É essa irrupção do acaso que faz do futebol mais do que um esporte, um jogo cuja emoção nasce de sua indisfarçada semelhança com a própria vida, onde sucesso ou fracasso depende tanto do imponderável. Não falo de destino porque a palavra tem uma nobreza das tragédias gregas do que estava escrito e fatalmente se cumprirá.
O acaso é banal, é próximo do absurdo? Como poderia não ter sido? Se o acaso é infeliz, chamamos de fatalidade. Feliz, de sorte. O acaso decide um jogo. Nem sempre a vida é justa. É o que o futebol ensina. A melhor técnica, o treino mais cuidadoso estão sujeitos aos deslizes humanos. O melhor futebol é a alegria de torcer. Essa Copa do Mundo vem sendo uma festa vivida nos estádios, nas ruas e em cada casa onde se reúnem amigos para misturar ansiedades. A cada gol da seleção, há um grito que vem das entranhas da cidade. A cidade grita. Nunca tinha ouvido o Rio gritar de alegria. Um bairro ou outro, talvez, em decisões de campeonato. Nunca vi a cidade inteira, um país inteiro. Em tempos de justificado desencanto e legítimo mau humor, precisamos muito dessa alegria que se estende noite adentro, nas celebrações e na confraternização das torcidas. Passada a Copa, na retomada do cotidiano, é provável que encontremos intactos o desencanto e o mau humor, já que não há à vista sinais de mudança no que os causou. Uma razão a mais para valorizar esse tempo de alegria na vida de uma população que, no jogo da vida, sofre tantas faltas. Gente, que texto bacana, né? Sério, assim, eu achei esse texto incrível, né? A gente tem uma parcela da sociedade que se coloca num pedestal de ai meu Deus, porque quem gosta de futebol é povão, é não sei o quê, e ai, eu não curto, eu não defendo o Brasil e não sei o quê. Gente, olha, sei lá, isso é tão elitista, porque, querendo ou não, o futebol é um elemento que nos une, né? Eu costumo sempre dizer que existem determinadas tragédias e determinadas felicidades que são coletivas. O futebol é uma dessas felicidades coletivas e para qualquer nação do mundo, principalmente para nós que somos aí conhecidos mundialmente como a pátria de chuteiras. Vamos lá. O que eu percebo que esse texto me traz? Primeiro, esperem textos tão longos quanto este na prova das senhoras e dos senhores, tá? O que esse texto me traz? Ele me traz uma discussão sobre o papel do futebol em sociedades como a nossa. Eu tenho definições, eu tenho explicações sobre estas definições que são trazidas pela autora. Sim, foi uma mulher que escreveu esse texto, tá? A Rosisca, beleza? E aí, o que eu preciso prestar atenção aqui? Vão sendo feitas relações. A FGV, ela gosta de cobrar relações dentro das questões. Professor, que relações? As relações que ela estabelece entre as informações que estão previstas dentro do texto. Isso vai acontecer em todas as situações? Todas as situações são muitas situações, mas numa parcela considerável dos casos, a gente tem aí sim isso acontecendo. A gente tem essa cobrança dessas relações aqui dentro das provas da Fundação Getúlio Vargas, tá? Por que eu estou explicando logo isso para as senhoras e para os senhores? Quando pegarem uma questão de interpretação textual da FGV, já observem, senhoras e senhores, quais são as relações que são estabelecidas. Ah, poxa, primeira relação, uma relação histórica, foi o que foi levantado aqui. Ah, o Brasil se livrou da escravidão, mas não se livrou da herança. Então, olha para as relações que a banca estabelece ali dentro do texto, tá? Isso é o primeiro ponto, beleza? Vamos olhar aqui em questões. Primeira questão... Ah, um detalhe, tá? Se você já foi ou é meu aluno aqui na tribo, você muito provavelmente já me ouviu dizer o seguinte: olha, guerreiro, guerreira, leia primeiro o comando da questão para depois você voltar para o texto. A gente tem tido, mesmo em provas da Fundação Getúlio Vargas, a gente tem tido uma mudança na postura do uso de textos, beleza? Então, o que acontece? A gente tem visto aí em determinados momentos uma cobrança, né? A gente tem visto uma cobrança de situações em que
A banca coloca um texto extremamente longo, mas o texto não é um elemento necessário, como é o caso dessa primeira questão. Se você observar aqui comigo, você vai perceber que a banca está cobrando pronome relativo e ela está falando de objeto direto. Se ela está cobrando pronome relativo e objeto direto, senhoras e senhores, isso quer dizer que a nossa preocupação ela não vai recair sobre a leitura do texto. Nós vamos nos preocupar com uma coisa que é sempre bom lembrar porque cai em todo concurso. Nós vamos nos preocupar com a análise sintática, tá? No caso aqui, como nós estamos falando de pronome relativo, nós falamos da análise sintática do período composto, beleza? Então, se a gente está falando de análise sintática do período composto, isso quer dizer que a gente vai ter duas ou mais orações aqui dentro, tá? Como é que eu sei, professor? Eu não me lembro quando é que eu tenho duas ou mais orações. As senhoras e os senhores sempre terão duas ou mais orações quando vocês perceberem dois verbos em posições diferentes, tá? Então, em geral, você tem ali dois verbos que ocupam posições diferentes, né? Jobson, então, toda vez que eu tiver um verbo numa posição diferente de outra, eu obrigatoriamente vou dizer que eu posso ter ali duas orações? Sim. E quando isso acontece, senhoras e senhores, há aqui a presença de um período composto, tá? Período composto. Um ponto importante que eu gosto sempre de frisar é todas as vezes em que qualquer ou quaisquer, como queiram, qualquer banca que utiliza pronome relativo ou conjunção integrante, quando esses dois elementos aparecem numa prova, num comando de prova para você, você já precisa entender o seguinte: o período é composto, certo? Só que existe uma pequena grande diferença, senhoras e senhores, quando eu falo de pronome relativo e de conjunção integrante. Primeiro, há uma confusão, porque o que ele pode ser tanto pronome relativo quanto conjunção integrante, tá? Então, eu posso ter os dois, beleza? Jobson, entendi, mas aí qual é a diferença deles? Conjunção integrante, senhoras e senhores, vai aparecer quando eu tiver uma oração subordinada substantiva. Pronome relativo vai aparecer quando eu tiver uma oração subordinada adjetiva dentro do período. Então, essa é a diferença, tá? Por que eu estou falando isso? Toda vez, bizu, simplicidade, não precisa de gramatiquês. Lógico que quem souber o gramatiquês fica na frente. Mas se você não souber, toda vez que você tem uma conjunção integrante dentro da oração, você pode substituir a oração inteira pela palavra isso. Toda vez que você tem um pronome relativo, você pode substituir esse que, exclusivamente o que, por o qual, quando se referir a uma palavra masculina, ou pode trocar por a qual, quando se referir a uma palavra feminina, tá? Isso é só uma dica rápida para você eventualmente utilizar ali no teu futuro, na hora que você estiver resolvendo uma prova. Tranquilo? Importante prestar atenção neste detalhe, porque às vezes você consegue fugir do gramatiquês com toda a tranquilidade do mundo, tá? Então vamos aqui. Se nós olharmos, tá? Se nós olharmos para essa questão com atenção, a gente vai conseguir aí, sem muita dificuldade, a gente vai conseguir perceber o gabarito, certo? Gabarito dessa primeira questão é item D de jeans, certo? Ou D de delta, senhoras e senhores. É o hábito, eu dou aula para professores também, né? Eu dou aula de língua portuguesa para professores, e aí eu uso muito esse D de jeans, tá? Mas aqui, D de delta, tranquilo. Professor, por quê? Tá? Porque o pronome relativo, ele tem uma função sintática. Vou te dar um exemplo aqui, ó.
imagina que eu digo esse caso aqui, tá? Imagina que eu digo assim, ó. João pegou o coturno que ganhou. Presta atenção aqui, ó. João pegou o coturno que ganhou. Perceba que eu tenho esse que. Esse que, ele se refere a coturno. Ele está dentro da segunda oração, beleza? Professor, separa aí as orações. Eu não tô entendendo, não. Separei. Oração número 1 vai até coturno. Oração número 2 vai ser o que ganhou, beleza? Você vai perceber que esse verbo, ele exige duas coisas. Ele exige um sujeito, obrigatoriamente, e ele também exige um complemento. Então, qual é a primeira coisa que eu vou perguntar para o verbo, para eu saber quem é o sujeito? Eu vou perguntar quem. Se eu perguntar quem, eu vou perceber que tem um sujeito oculto aqui, que é o ele, que ele ganhou, beleza? Ele ganhou o quê? Ele ganhou este que. Este que não se refere a coturno? Sim, eu poderia trocá-lo por coturno? Poderia. Então, ele ganhou o coturno. Coturno seria objeto direto do verbo ganhar. É a mesma coisa que eu tenho aqui, senhoras e senhores. É o que o futebol ensina. O futebol ensina algo, porque o verbo ensinar é transitivo direto. Quem é que ensina? Quem ensina o futebol? Então, esse que vai ser o meu objeto direto. É isso que eu já quero que você entenda, tá? É um conteúdo que às vezes gera dificuldade, na maioria das vezes, na verdade, gera dificuldade nas pessoas, porque, deixa eu te dar logo o bizu aqui, tá? Se tu fizer o que eu te disse bem aqui, guerreiro, guerreira que tá me assistindo, trocar por o qual e a qual, você vai se colocar numa situação em que você identifica que é um pronome relativo, tranquilo, mas fazer esta troca não permite que você identifique a função sintática deste pronome relativo, tá? Importante isso, beleza? Jobson, mas nos outros itens a função sintática vai ser diferente? Sim, beleza? Você pode fazer, testa, faz isso sozinho, até para você exercitar. Testa fazer o que eu fiz bem aqui, ó. Testa fazer o que eu fiz bem aqui com as outras frases. Tranquilo? Questão de número 2. Na passagem, essa massa habitada pela nostalgia, da glória, deifica os jogadores e esquece que deuses às vezes tropeçam. Aqui, vamos lá. A gente tem uma situaçãozinha que eu diria que é peculiar e que muita gente se assustaria, mas dá pra gente resolver isso aqui pelo contexto, tá? Isso aqui a gente resolve tranquilamente pelo contexto, beleza? Jobson, como é que a gente consegue resolver isso aí pelo contexto, professor? Traduza aí para mim. Deificar tá ligado a transformar em deuses. A palavra deuses apareceu bem aqui, ó. Essa massa habitada pela nostalgia da glória deifica, ou seja, transforma em deuses. Quando isso aconteceu, eu não sei se no ato da leitura você percebeu que o significado já estava dado na oração seguinte. FGV muitas vezes também, senhoras e senhores, eu já lembro o que eu disse no começo da aula. Isso aqui é uma questão de baixa complexidade, tá? Mas ainda assim a FGV às vezes ela coloca dentro do mesmo enunciado a pergunta e a resposta, se você estiver atento, tá? Então aqui, única situação que caberia seria bravo. Essa massa habitada pela nostalgia da glória transforma em deuses ou endeusa, beleza? Endeusar é o mesmo que deificar, tranquilo? Entendido? Jobson, eu preciso entender isso, eu preciso perceber da maneira que o senhor percebeu, é mais simples, tá?
Porque se você observa atentamente, você tem ali uma palavra que quando a gente olha para ela, ela destoa, tá? Ela destoa do restante do enunciado, né? Deixa eu explicar para vocês aqui. No latim, professor, não vou fazer prova de latim, não precisa explicar, não, mas deixa eu explicar, porque isso pode ajudar, tá? Essa palavra no latim, deifico, tá? Essa palavra aqui, ela tá ligada, é com cu mesmo no final, tá? Essa palavra no latim, ela tá ligada ao divino ou a fazer Deus, né? Fazer Deus ou fazer divino, beleza? Você tinha dois radicais aqui dentro, tá? É o facere, que vem o fico aqui, tá? E o dei, que é o radical que vem de Deus, beleza? Então, deificar é o mesmo que endeusar, transformar alguém em Deus, beleza? Tudo bem? Entendido? Jobson, como é que ficaria isso em latim? Foi mal. Deificare, tá? Deificare em latim, beleza? Era isso que aconteceria. Toda vez que você vê esse radical, toda vez que você vê expressões como essa e você vê esse radical dei, tá? Neste tipo de expressão, tá ligado a Deus e ao divino, tranquilo? Terceira questão. A cidade alternativa em que o verbo assistir tem valor semântico diferente do conteúdo presente nas demais. Olha, vamos lá. Lembra, quando esse tipo de questão cair na prova das senhoras e dos senhores, a banca ela tá cobrando regência. FGV gosta muito de cobrar regência. Regência é, de longe, um dos conteúdos mais cobrados pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Vamos lá. E a gente sabe que o verbo assistir, ele é de longe um dos conteúdos, um dos verbos, na verdade, mais cobrados. Ele é de longe um dos verbos mais cobrados ali quando a gente fala de regência verbal em questões, tá? Verbo assistir, verbo chegar, verbo ir, enfim, tem alguns verbos ali que são mais cobrados do que outros, tudo bem? Então, já fica de olho nesses verbos, principalmente no verbo assistir, porque ele é um dos mais cobrados, tá? Dito isso, vamos aqui. 1,5 bilhão de pessoas assistem às mesmas imagens, então eu percebo que se o verbo tem preposição, eu vou dizer que o verbo assistir ele tem o sentido de ver ou de presenciar, beleza? Se ele tem o sentido de ver ou presenciar, vamos olhar para os outros, né? Vamos olhar aqui para os outros. Vamos lá. B. Mas o conteúdo das imagens a que todos assistem, opa, é o mesmo sentido que eu tive antes. Então eu já sei que eu estou procurando um sentido que não seja o do verbo assistir. O sentido, a regência que esteja ligada ao sentido de ver ou presenciar, senhoras e senhores. Mais de 1 bilhão de pessoas assistem aos jogos. Preposição, mesmo sentido, ver ou presenciar. Charlie não pode ser o meu gabarito. Delta. A maioria dos brasileiros assiste os jogos da Copa pela TV. Aí aqui a gente tem uma pegadinha, tá?
a regência foi utilizada de maneira inadequada, mas o sentido ainda é o sentido de ver ou presenciar, beleza? Então, isso é muito importante das senhoras e dos senhores observarem, tá? Portanto, só me resta como gabarito... Opa, não, peraí. Calma aí, deixa eu voltar aqui um minuto. A maioria dos brasileiros assiste os jogos... Tá, sentido de ver ou presenciar. Os bandeirinhas assistem ao juiz durante os jogos. Ó, aqui pronto, tá aqui a pegadinha, tá? Aqui a gente tem uma situação que a gente tem uma pegadinha aqui. O gabarito é item E mesmo, eu não tô ficando louco, não. Tá? O sentido de assistir aqui é o sentido de ajudar. Ou, na verdade, para ser mais assertivo, é o sentido, senhoras e senhores, de dar assistência. Porque quem dá assistência a alguém. Eu dou assistência ao aluno. Eu dou assistência ao Lucas. Entende? Então não é aqui. Se a gente for olhar só para o sentido de ajudar, que também é uma possibilidade semântica aqui, a gente erra. Olha para o sentido de dar assistência. É por isso que muita gente perderia essa questão. Pô, ajudar quem ajuda, ajuda alguém, não ajuda a alguém. Mas aí quando eu dou assistência a alguém. Beleza? Então essa é a diferença que a gente tem aqui. Tudo bem? Quarta questão. O elemento abaixo destacado, que exerce função discursiva diferente das demais, pelo fato de a referência não estar no texto, referência função anafórica, mas fora dele é. Jobson, beleza. Se estivesse no texto, seria função anafórica. Professor, mas quando está fora do texto, qual é a função que eu tenho? Toda vez que você aponta para algo que está fora do texto, senhoras e senhores, você tem uma função chamada exofórica. Beleza? Exo vem de fora. Por exemplo, quando as senhoras e senhores têm ali um exoesqueleto, você tem um elemento que é exterior ao corpo, né? Que reveste o corpo de alguma forma. Então, a referência exofórica é a referência que é feita para algo que está fora do texto que é produzido. Tudo bem? Então, aqui, vamos lá. O futebol no Brasil é esse fenômeno que leva? Não. É anafórico aqui. Pelé ou Neymar? Esse menino não é anafórico aqui. Para vivermos este mês em estado de euforia. Não, este mês está fora do texto em momento nenhum. O mês aqui é citado, tá? Essa massa habitada já foi citada no texto, é anafórica. Precisamos muito dessa alegria. Essa alegria também foi citada no texto. Então aqui ele está cobrando anáfora, função anafórica, função catafórica e função exofórica, tá? Lembra que quando eu falo de função catafórica, eu antecipo uma informação que virá a posteriori. Quando eu falo de função anafórica, eu retomo algo que foi dito por mim antes. E quando eu falo de função exofórica, eu aponto, senhoras e senhores, para algo que está fora do texto. Tudo bem? Entendido? Vamos lá. Então, gabarito da quarta questão, Charlie. Quinta. Pelo contexto, pode-se inferir que no Brasil a herança da escravidão, a que a autora se refere, a gente percebeu o quê? Eu tenho 1 em 1 milhão, né? Que vira o Neymar, vira o Pelé, enfim. Então, a autora está entendendo aqui que a herança da escravidão é a pobreza, beleza? Tudo bem? Não é o restante dos elementos que aqui foram colocados, tá? Sexta, festa, título do texto, justifica-se porque a Copa de 2014 é pretexto para reunir os amigos em casa? Não me parece. Revela ambiguidades do mundo contemporâneo? Também não me parece. Retrata com símbolos
os pertencimentos nacionais, mas isso não se faz só em festa. Promove a revelação da identidade dos países? Não. Não, peraí. Não. Gabarito aqui é B, tá? O gabarito aqui é bravo. É momento de alegria. Por isso, festa tá ligada à alegria, beleza? São dois termos que estabelecem aí uma relação de proximidade semântica entre si, tá? Então, eu associaria festa e alegria neste caso aqui, tudo bem? Vamos lá. Não existe aqui nenhuma outra possibilidade para mim, tá? Vamos lá. 7ª e última questão, senhoras e senhores. Segundo a charge, o espaço do shopping deveria ser reservado quando as senhoras e senhores pegarem uma charge, não importa a banca. Pelo amor de Nossa Senhora de Fátima, leiam com atenção, não apenas o texto, mas leiam o ambiente, leiam as personagens, leiam todos os elementos que formam aquela charge. Por quê? Charge é um texto multimodal. Então eu tenho modalidade verbal, modalidade não verbal. Eu tenho que observar tudo que está ali dentro. Então aqui eu tenho um segurança proibindo a entrada de 2 jovens, beleza? Eu tenho um termo muito utilizado há alguns anos atrás, não lembro se 2019, 2018, não me recordo, que era o termo rolezinho, não lembro, que era quando grupos de jovens da periferia acessavam os shoppings em grande volume para passear, para conversar, enfim, pelo menos era o que naquele momento passava nos jornais. Alguns jovens foram entrevistados explicando o que era o conceito de rolezinho, enfim. E aí veja o texto, depois de observar os personagens e o espaço, observe o texto verbal, tá? É um novo procedimento para evitar o rolezinho no shopping. Por favor, a identidade e o extrato bancário. Opa, aqui pegou. Extrato bancário, senhoras e senhores. Se eu quero o extrato bancário para você entrar no shopping, eu quero saber qual é a sua renda. Se eu quero saber a sua renda e eu proíbo você de entrar em um determinado espaço, de ocupar um determinado espaço por causa da sua renda, eu estou reservando esse lugar para uma elite econômica, tá? Não é para o cidadão de bem, não é para as pessoas mais velhas, não é uma questão de aparência, não é uma questão racial, é uma questão socioeconômica. Eu estou separando o shopping para uma elite que é capaz de consumir dentro deste shopping. Beleza? É isso que você tem que perceber. Tudo bem? E aí, resolvi essas 7 questões muito rapidamente com você. Quero que você entenda, isso aqui é um recorte muito simples, isso aqui é um recorte bastante simplório, mas para mostrar para você, porque às vezes a gente dá a aula também com o intuito de estimular as pessoas a acreditarem na capacidade delas. FGV nem sempre vai ser o mesmo sofrimento que todo mundo fala em meme, que todo mundo fala na internet. Vai ter situações da FGV que serão como estas que eu citei aqui para as senhoras e para os senhores. Espero que o conteúdo tenha sido compreendido. Espero que quando eu falei no começo da aula sobre o QR Code, você tenha feito a sua inscrição aqui na MRV, porque a gente se vê muito em breve. Tudo bem? Beijo no coração das senhoras e dos senhores. Fiquem com Deus, continuem estudando. Acreditem que a farda vem. Beleza? Valeu!
Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Fala galera, professor Arnon Arruda aqui, sejam todos vocês bem-vindos demais a esse nosso encontro que agora, para mim é sempre motivo de muita alegria, de muita felicidade estar aqui na sua companhia, para que juntos a gente enfrente mais um conteúdo importante para você, tá? Hoje a gente está aqui nessa nossa operação aqui da PCPI, tá? Ou seja, da Polícia Civil do Estado do Piauí. Mas só que antes de começar o nosso conteúdo realmente aqui da operação PCPI, eu não posso deixar de te dar aquele aviso para lá de especial, tá? É como eu gosto de dizer, né? Tem um ditado que a minha mãe me dizia muito, né, aqui em Minas Gerais, é muito comum, que diz que o cavalo arriado não passa 2 vezes. Na verdade, é um ditado que quer te fazer lembrar que você tem que aproveitar as oportunidades quando elas surgem, tá? Senão, você pode acabar aí, ó, deixando de aproveitar a oportunidade única da sua vida. E por que eu tô falando isso, pessoal? Presta atenção. A Tribo tá chegando mais uma vez aqui à capital do Piauí, tá? Teresina, no dia 25 de janeiro, para realizar a maior MRV voltada para o concurso da PCPI, tá? É isso aí, já pode ficar animado aqui comigo, tá bom? O que vai rolar na nossa mega MRV, tá? Vai rolar o seguinte, materiais impressos e de alta qualidade, como você já conhece, tá? Camisetas personalizadas, telão de LED, sistema de som e iluminação de ponta, ambiente climatizado e, claro, né, gente, muita emoção, ativação e, principalmente, com aquele conteúdo focado na prova, tá? Afinal de contas, vai chegando aí próximo ao dia da prova e você não pode perder tempo com material que não te prepara de maneira focalizada, individualizada, tá? Por isso, saiba que aqui a gente faz tudo que está ao nosso alcance, todo possível, para te levar à aprovação, que é o nosso maior desejo, tá? É o nosso combustível aqui para estar aqui com você hoje, fechou? Agora, é claro que para um evento desse nível, as vagas se esgotam rápido, tá? E é claro que para esse evento as vagas já estão acabando, por isso você não pode vacilar, tá bom? Aponte aí a câmera do seu celular para o nosso QR Code, deixa eu ver onde é que está aqui, agora sim, tá? Para o nosso QR Code e garanta sua vaga na nossa MRV presencial, tá? Voltada para PCPI oficial investigador, tá bom? Então é isso aí, como eu falei, aqui em Minas a gente diz que o cavalo arriado não passa 2 vezes na sua frente, ou seja, uma oportunidade como essa de estar conosco na MRV, sabe-se lá quando você vai ter outra, tá? Por isso não vacila não, aproveita agora esse momento que a gente ainda não começou a trabalhar o nosso conteúdo aqui efetivamente do nosso encontro e já garanta sua vaga aqui para a MRV voltada para a Polícia Civil do Estado do Piauí. Fechou? Estamos combinados? Pois é, a dica aí tá dada, tá bom? Então bora lá, vamos que vamos. Hoje eu, professor Arnon Arruda, vou estar nesse encontro com vocês aqui para que a gente trabalhe o quê? A lei de acesso à informação voltada para a sua prova, fechou? Então vamos que vamos, porque como eu falei, a gente está cheio de coisa bacana para ver hoje, fechou? Como é que vai ser então? Como é que vai funcionar o nosso encontro aqui para tratar da lei de acesso à informação, tá? Hoje nós estamos aqui na nossa operação PCPI, tá? É claro, voltado aqui para o oficial investigador da Polícia Civil do Estado do Piauí, tá bom? Então você que já está se vendo aí como investigador, como investigadora, não vai aí perder essa oportunidade, não é mesmo? Pois é, vamos que vamos, pessoal. É o seguinte, hoje o nosso encontro, nós decidimos aqui pegar 10 questões aí da sua banca, tá? 10 questões da banca que vai fazer a sua prova, sobre o nosso conteúdo aqui da Lei de Acesso à Informação, tá? E a gente vai treinar um pouquinho, tá bom? E fazer questões, gente, não é bom só pra gente revisar o conteúdo. É uma maravilha para fazer revisão, tá? Mas fazer questões é importantíssimo para que você também pegue maldade, tá? Raciocínio de prova, e você saiba muito bem como botar o conteúdo, tá? Na prática. Eu vou confessar para vocês, tá? Eu achava que essa história era conversa de, fulano até sabe o conteúdo, mas na hora da prova ele não sabe como responder. Antes eu pensava que isso não era verdade, até conheci alguns alunos bons pra caramba, com perdão da palavra, né?
alunos muito bons, alunos que estudam e que sabiam a matéria. Conversando comigo, dava para ver que eles sabiam, mas muitas vezes se enrolavam todo quando a questão perguntava alguma coisa, porque ele tinha ali entendido o conteúdo, mas só naquele caminho linear que às vezes a gente tem que explicar para que o aluno entenda, né, durante a nossa aula teórica. E se a questão às vezes aborda o mesmo assunto, mas de outra perspectiva, às vezes as pessoas se embararam. Então por isso fazer questões, né, é excepcional, por isso que a gente está aqui hoje, fechou? Então vamos que vamos. Hoje, como eu falei, nós separamos aqui 10 questões justamente da Lei de Acesso à Informação, para que a gente responda, treine, revise também, é claro, né? E principalmente te faça aí pegar o raciocínio de prova para que você vá muito bem, fechou? É por isso, né, como eu gosto de dizer no começo das minhas aulas, né? É claro, em tom de brincadeira, mas com fundo de verdade, tá? Eu fico brincando aí dizendo que você não está convidado simplesmente a ficar comigo até o fim, não. Você está intimado. Tá? Você está convocado. Você não tem escolha, tá? Afinal de contas, quem quer conseguir a aprovação como é o que você deseja, não pode perder essas oportunidades como essa de ficar comigo aqui até o fim dessa aula, tá? Vai ter que me aturar até o fim dessa aula para que você solidifique, né, consolide cada vez mais os seus conhecimentos aqui voltados para a Lei de Acesso à Informação. Fechou? Bora lá? Então, sem mais enrolação, vamos para aquilo que interessa aqui no nosso conteúdo da aula de hoje, fechou? Bora começar aqui a nossa primeira questão. Bora lá, vamos botar até maior aqui na tela para você, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Um servidor público federal, recém-aprovado em concurso público, inicia as suas atividades em um órgão da administração pública e assume responsabilidade de organizar os dados custodiados pelo órgão, assegurando o cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Fechou? Vamos lá. Para desempenhar adequadamente suas atribuições, esse servidor deve se pautar nas diretrizes previstas na referida lei, atuando de forma a... Vamos ver aqui, pessoal. Letra A. Promover o desenvolvimento de mecanismos de controle judicial na administração pública. Letra B. Fomentar o fortalecimento de uma cultura de diversidade no compartilhamento da informação pública. Letra C. Garantir o sigilo informativo como regra, observando a publicidade apenas em casos imprescindíveis. Letra D. Assegurar a ocultação de informações da solicitação realizadas, mitigando riscos de vazamentos indevidos. Ou letra E. Utilizar para facilitar o alcance da informação pública meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. E aí, pessoal, qual que é a correta aqui? Isso aí, gente, tá querendo saber se você lembra lá do artigo 3º da Lei de Acesso à Informação, que trata justamente das diretrizes, tá? Primeira coisa, olha aqui. Qual que é o nome da lei? Lei de Acesso ao quê? À Informação. Então, se eu estou falando de uma legislação que trata do acesso à informação, nas diretrizes, vamos ver aqui, por exemplo, a letra C, garantir o sigilo como regra, publicidade só em caso imprescindível. Lei de acesso à informação, a gente já sabe que ela vai na contramão disso, né? Ela vai garantir o acesso à informação, logo a publicidade é a regra. Não é exceção, tá? O sigilo que é a exceção, tá bom? Olha aqui a letra D, por exemplo. Assegurar a ocultação das informações, né, as solicitações realizadas, para ter risco, para mitigar, para reduzir os riscos de vazamentos indevidos. Não, gente, inclusive a primeira diretriz que a gente encontra lá na lei é a que diz que a publicidade é a regra geral e o sigilo é a exceção, tá? Então olha aqui. Você não encontra lá como diretriz promover o desenvolvimento de mecanismo de controle judicial na administração pública, tá? Pelo contrário, não há nada que trata acerca disso. E B, vou fomentar uma cultura de diversidade no compartilhamento da informação pública. Gente, na verdade, quando a gente vê lá sobre fomento, está lá no artigo 3º, inciso 4º, lá diz que é o fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública, tá? Então, não se trata de diversidade aqui, tá? Então, até por eliminação, sobraria a letra E, tá? A letra E é uma das diretrizes previstas lá no artigo 3º. Eu vou utilizar para o alcance da informação pública os meios de comunicação valorizados justamente pela tecnologia viabilizados, né? Ou seja, que são permitidos por meio da tecnologia da informação, tá? Essa, de fato, é uma das diretrizes da própria Lei de Acesso à Informação. Fechou? Tranquilo, né? Se você perceber bem, gente, quando você faz a questão com atenção, dissecando, destrinchando alternativa por alternativa, eu, por exemplo, eu gosto de ir riscando a prova, né? Minha prova fica horrível de feia. Mas mais importante, né, do que a beleza da prova é o acerto da questão, né? Então se você vai, às vezes, anotando, riscando, destrinchando ali os pontos principais, você vai vendo que as alternativas começam a ficar mais fáceis, tá? Bora para a questão número 2. Carolina, jornalista, apresentou por meio anônimo pedido de acesso a informações públicas atinentes à administração pública federal.
Contudo, o requerimento foi negado por Clóvis, autoridade administrativa competente, sob os fundamentos de que a postulação não continha identificação da requerente, tampouco elencava os motivos determinantes da solicitação. Nesse cenário, considerando disposições da Lei 12.527 de 2011, também conhecida como Lei de Acesso à Informação, ou como eu carinhosamente chamo, de LAI, é correto afirmar o quê? Vamos lá, gente. A negativa do requerimento formulado por Carolina está em desconformidade com a ordem jurídica, já que a Administração Pública Federal não pode exigir a identificação do requerente, tampouco a delimitação dos motivos determinantes para a solicitação? E aí, meu povo? Essa alternativa aqui, já vamos analisando alternativa por alternativa, né? Ela está certa ou está errada? Olha aqui, ela já está errada. Por quê? Gente, a pessoa deve se identificar, né? Ok? Agora, com relação à questão das motivações, tudo bem. Vamos lá. B. A ausência de previsão legal expressa faz com que caiba à autoridade administrativa competente definir fundamentadamente os requisitos que devem ser preenchidos para que haja acesso a informações públicas, motivo pelo qual a atuação de Clóvis se deu de forma regular. Gente, essa letra aqui está errada. Por quê? Por que ela está errada? Porque a própria legislação estabelece quais são os requisitos para a concessão da informação. A gente vê lá a partir do artigo 10, justamente os requisitos para tanto. Logo, não está correto não, tá bom? Letra C. A atuação de Clóvis está parcialmente correta, já que o pedido de acesso a informações demanda delimitação dos motivos determinantes da solicitação, muito embora não seja exigível a identificação do requerente. Aqui inverteu, né? Inverteu as bolas. Por quê? Na verdade, é preciso, né, identificação, não se exige, né, a delimitação dos motivos. D. O servidor Clóvis agiu acertadamente, já que o pedido de acesso a informações públicas demanda a identificação da requerente e a delimitação dos motivos determinantes. Aqui o que avacalhou foi o finzinho, né? Então, mais uma vez, até por eliminação, sobre a letra E. O pedido de acesso a informações não exige a delimitação dos motivos determinantes da solicitação, mas pressupõe a identificação da requerente, pessoal. Essa é a ideia, tá bom? Por quê? Gente, deixa eu voltar para a tela, né, para a gente se ver melhor. No nosso sistema jurídico, e que já para a gente responder de vez, não se exija a informação dos motivos, pelo contrário, tá? Inclusive, lá no nosso parágrafo 3º do artigo 10, diz que o quê? É vedada, proibida a exigência dos motivos determinantes, ou seja, de especificar por que quer. Você tem que especificar o que se quer, a informação pretendida, tá? Agora, a identificação, ela é fundamental, tá? No nosso sistema jurídico, você trabalha com a publicidade, inclusive sobre o requerente, de quem está solicitando aquele acesso à informação, tá? Não pode ter justamente uma solicitação anônima, como foi o caso aqui da situação proposta no enunciado, tá? Então, o Carlos, afinal das contas, ele acertou, até pelo motivo parcialmente certo, né? Porque não se pode exigir os motivos, mas deve-se exigir a correta identificação do requerente, tá bom? Gente, isso aqui vigora na nossa ordem jurídica, tá? Como assim? Todos nós somos livres, até bem parecido com a ideia da liberdade de expressão, né? Você é livre para se expressar da maneira que você quiser, mas é proibido se expressar de forma anônima. Você tem que mostrar a cara, porque se você violar o direito alheio, tem que saber a quem responsabilizar. A ideia aqui é similar, tá? Se você quer requerer informação, requeira, tá? Mas você deve se identificar, beleza? Bora para a questão número 3. Teófilo, cidadão brasileiro naturalizado, pediu acesso a um parecer técnico junto a um órgão do Poder Executivo Federal, mas recebeu uma negativa sem justificativa razoável. Inconformado com a decisão, ele quer recorrer para garantir seu direito de acesso à informação, entender como funciona o processo para apresentar o recurso e quais instâncias podem analisá-lo. Então vamos lá, recurso ante uma negativa e quais instâncias analisam, tá? Nesse sentido, analise a opção correta em relação ao prazo e instância. Vamos lá. Letra A, 5 dias, sendo encaminhado diretamente à Controladoria Geral da União, ou seja, a CGU. Letra B, 10 dias, direcionado à autoridade hierarquicamente superior àquela que indeferiu o pedido. Letra C, 15 dias, recorrendo à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Letra D, 20 dias, representando diretamente o Poder Judiciário. Ou letra E, 30 dias, solicitando reconsideração à mesma autoridade que negou o pedido. E aí, gente, qual que é a correta aqui? O bom é que as alternativas são mutuamente excludentes, né? Então, se a gente acerta uma, a gente já sabe que as outras estão erradas. Primeira coisa, com relação ao prazo, gente, o prazo previsto na lei, conforme a gente encontra lá no artigo 15, quando fala dos recursos, é de 10 dias, tá? Então, só para essa aqui, a gente já mata, já sabe que é a letra B, tá? E vai ser direcionado, gente, à autoridade hierarquicamente superior àquela que indeferiu o pedido, conforme consta lá no parágrafo único. E sabe por quê, gente? Porque o requerimento de acesso à informação, ele não é direcionado a somente uma autoridade, né?
eu vou direcionar para a autoridade que seja pertinente. Pensa, por exemplo, na estrutura da União, por exemplo. Gigantesca, né? Então é claro, gente, que não teria como a gente centralizar tudo num órgão só, porque depende, tá? Como é que eu vou recorrer, por exemplo, a CGU de um ato do presidente? Não pode, né? Da mesma situação, como é que eu vou recorrer a uma comissão mista, por exemplo, uma autoridade que tem nível superior, tá? Então a lei, de maneira muito acertada, diz para a autoridade que está hierarquicamente superior àquela que indeferiu o pedido, tá? E, gente, até por que a letra E não poderia ser de forma alguma? Se uma autoridade já indeferiu o pedido, como é que você recorre para ela mesma? A gente já sabe qual é a posição dela quanto a isso, né? Então o recurso, né, gente, pressupõe que uma outra instância revisará a situação, tá? Então logo não poderia ser também em relação à mesma autoridade, tá? Letra B de bola. 4. Conforme disposto na Lei de Acesso à Informação, a nossa queridíssima LAI, certas autoridades têm competência para classificar informações no grau de sigilo ultra secreto, assegurando a proteção de dados cuja divulgação possa representar riscos à segurança do Estado ou da sociedade. Com base nessa legislação, uma autoridade responsável por essa classificação é o... Letra A, vice-presidente da República. B, subsecretário da Autarquia Pública. C, diretor de agência reguladora. D, dirigente de organização social. Ou é membro do Conselho Fiscal de Sociedade de Economia Mista. E aí, meu povo? Qual que é a correta aqui? Letra? Letra o quê? É claro, né, gente, que nessa 4 aqui a correta vai ser a letra A, né? Por que vai ser a letra A? Pensa comigo. Qual dessas autoridades aqui tem maior grau hierárquico? Qual está acima na hierarquia da estrutura da administração? Pensa bem. Um subsecretário de autarquia? Um diretor de agência reguladora? Um dirigente de organização social? Um membro do Conselho Fiscal de uma sociedade de economia mista? Ou o vice-presidente da República? Até pela minha entonação dá pra ver, né? O vice-presidente da República. Então, evidentemente que eu tô falando do vice-presidente, tá? Então, se eu tô falando da autoridade hierarquicamente superior, e perceba que a questão fala sobre informações ultra-secretas, tá? As informações ultra-secretas, elas também são aquelas de maior sigilo, né? Tanto é que o prazo é maior, pode chegar até 25 anos, né? Dependendo da situação. Então, as informações são reservadas, secretas ou ultra-secretas. Então, se eu quero saber quem que pode aplicar, ou justamente um nível ultra secreto, então é claro que eu estou falando da autoridade de maior grau hierárquico, tá? Portanto, aqui letra A, tá bom? O vice-presidente da República, fechou? Bora para 5, vamos lá. A Lei de Acesso à Informação, a LAI, Lei número 12.527 de 2011, reforça o compromisso da administração pública com a transparência e a ética, promovendo o acesso do cidadão às informações governamentais como instrumento fundamental para o controle social e o fortalecimento da democracia. Assinale a opção que apresenta corretamente uma disposição das informações pessoais da LAI, hein? Ou seja, o que a LAI fala sobre as informações pessoais, tá bom? Vamos lá. Letra A. Informações pessoais podem ser divulgadas livremente após 10 anos, desde que não envolvam agentes públicos. Letra B. O acesso à informação relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem é restrito por até 50 anos, salvo decisão judicial. Letra C. A divulgação de informações pessoais depende exclusivamente da ordem judicial, independentemente de consentimento da pessoa envolvida. D. A restrição de acesso a informações pessoais pode ser utilizada para impedir investigações de irregularidades que envolvam o titular dos dados. Ou o tratamento de informações pessoais deve respeitar a intimidade e os direitos individuais, sendo vedado seu uso indevido, sob pena de responsabilização. Olha aqui, gente, vamos lá. As informações pessoais, né? Primeiro que elas vão ter seu acesso restrito, né? Pelo prazo máximo de 100 anos, tá? Agora, então, até por isso também a gente já elimina a letra A e a letra B também, tá? Em relação a essa questão número 5. A letra C, olha aqui, a divulgação de informações pessoais independe do consentimento, gente? Não, até porque se a pessoa envolvida consentir com a divulgação, isso pode ocorrer, tá? Olha aqui, a restrição do acesso a informações pessoais, na letra D, só pode ser utilizada para impedir investigação de irregularidades que envolvam os titulares dos dados? Não necessariamente. Até para eliminação sobre a letra E, gente, a letra E é uma daquelas alternativas que tem cara de alternativa certa, né? Pensa bem. O tratamento das informações pessoais deve respeitar a intimidade e os direitos individuais, sendo proibido, né, vedado o uso indevido, sob pena de responsabilizar. Gente, isso é óbvio, né? Você não precisa nem lembrar da lei para saber que o tratamento deve justamente, né, respeitar essas informações, tá bom? Esses direitos dos envolvidos, sob pena de responsabilizar quem não respeitar os direitos. Fechou? Bora aqui. Questão número 6, vamos lá. De acordo com a Lei de Acesso à Informação, Lei número 12.527 de 2011, informação sigilosa é aquela que é submetida temporariamente à restrição de acesso ao público, devido a ou ao
Letra A, sua abrangência nacional. B, seu alto custo de obtenção. C, sua associação com pessoas influentes no país. D, sua importância e destaque na econômica nacional, tá? E letra E, sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. E aí, meu povo? Qual que é a correta aqui nessa questão número 6? E aí? É a letra? Qual letra? É isso aí, né, meu povo? Nessa aqui é a letra E, não é, meu povo? A letra E. Por quê? Isso aí, gente, é um conceito previsto na lei, tá? Então não tem muito o que discutir. Se você falar no artigo 4º, que fala lá das definições, você encontra justamente ali no seu inciso 3º que informação sigilosa é aquela cuja imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado é reconhecida, tá? Portanto, aqui nessa 6, letra E. Fechou? Tranquilo? Então essa é a ideia, tá? Gente, quando nós temos aí artigos, né, disposições de lei, né, que trazem conceitos, definições, eu costumo dizer para vocês em aula, né, que são aquelas circunstâncias que tem um prato cheio para a banca, né? Por que um prato cheio para a banca? Porque é muito fácil você elaborar uma questão nesse sentido, né? Agora aqui essa questão 6, por exemplo, que nos pergunta sobre o que é a informação sigilosa. Meu amigo, você pode trazer a definição do dicionário adequada, pode trazer definições jurisprudenciais. A lei diz, é de acordo com a Lei de Acesso à Informação. E lá no artigo 4º da LAI, nós temos aí justamente a definição dos conceitos. Até que lá a redação do capítulo do artigo é bem direta, né? Para os fins dessa lei, considera-se, tá? Então, quando se trata da LAI, a informação sigilosa é o que a gente encontra aqui, tá? Não tem para onde fugir, não, tá bom? Então, eu até brinco com você dizendo que quando a gente tem disposições, né, que trazem conceitos, definições, isso aí é realmente um prato cheio para a banca, tá? Como de fato é aqui, como de fato foi nessa questão que a gente acabou de responder, tá? Por isso, correto aqui nessa 6, a letra E. Tem a ver com a sua imprescindibilidade, ou seja, ser imprescindível, tá? Ser fundamental para a segurança da sociedade ou para a segurança do Estado, tá? E ou, né? Pode ser também imprescindível para a segurança de ambos, tá? Tanto da sociedade quanto do Estado. Fechou? Então, vamos que vamos aqui. Bora para a nossa próxima questão. Questão número 7, fechou? Vamos lá. Tá dando para responder tranquilamente? Questão 7. A Lei de Acesso à Informação determina alguns procedimentos para a garantia do acesso à informação. Se o cidadão necessita de informações sobre execução orçamentária e financeira detalhada de um determinado órgão do Poder Executivo Federal, esta lei determina que ele tem acesso a essa informação por meio de, letra A, sítios da internet, né, ou seja, de sites, né? Letra B, formulário eletrônico. Letra C, solicitação por e-mail. Letra D, murais no setor financeiro. Ou letra E, requerimento no protocolo. E aí, meu povo? Qual que é correto aqui nessa questão número 7? Tá sabendo aí? É a letra. Qual que é a letra? É isso aí, né, meu povo? É a letra A, ok? Essas informações devem estar disponíveis justamente em sítios, né, da internet, ou seja, em sites, tá? Porque isso aí, gente, a gente encontra também na legislação, lá no seu artigo 8º também, tá? Lá no seu parágrafo 2º, fala isso. E mais uma vez, gente, pensa bem comigo. A questão fala de acordo com a Lei de Acesso à Informação, tá? E lá diz que quando eu tenho informações sobre execução orçamentária e financeira, elas devem estar disponíveis justamente, o quê? Em divulgação na rede mundial de computadores, né? Ou seja, rede mundial de computadores vão estar em sites ou sítios da internet, né? Para usar a terminologia aportuguesada aqui, tá? Então essa é a ideia. Então, não meramente em formulário eletrônico a ser preenchido, nem solicitação por e-mail, mural no setor financeiro ou requerimento no protocolo, tá? É o que a gente encontra na legislação. Mais uma vez, como eu disse, para que a gente acerte a questão, a gente tem que lembrar o que diz, né, a própria legislação quanto a esse conteúdo, tá bom? Nada impede, gente, que, por exemplo, uma informação relacionada à execução orçamentária ou financeira de algum órgão público esteja em algumas dessas formas aqui, tá? Mas o que a lei determina é justamente isso que a gente encontra, que falei na letra A aqui nessa questão número 7. Fechou? Tranquilo? Bora, vamos que vamos aqui para nossa próxima questão, tá bom? Tá dando para pegar o conteúdo, tá? Eu imagino que sim, afinal de contas, essa é uma lei fácil, tá? É aquele tipo de legislação que, ó, eu gosto quando cobra em prova, porque é uma legislação boa de se estudar, não é difícil.
algumas vezes trazem só disposições específicas, né, próprias, né, da Lei de Acesso à Informação, que normalmente, porque é um assunto específico, né, é uma lei só para tratar justamente disso, sobre a regulamentação desse direito de acesso à informação, tá? Então pode ter disposições específicas, mas no fim das contas, os conteúdos são fáceis, tá bom? Então vamos que vamos, bora aqui para nossa questão número 8, fechou? Vamos lá. Depois de verificar as definições relacionadas à qualidade da informação no âmbito da Lei nº 12.527 de 2011, Neuza constatou que, entre elas, existe aquela condizente com a informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações e outra atinente à informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Nesse contexto, tais qualidades correspondem respectivamente ao quê? Letra A primariedade e a integridade. Letra B, a disponibilidade e a autenticidade. Letra C, a integridade e a disponibilidade. Letra D, a autenticidade e a primariedade. Ou letra E, a essencialidade e a autenticidade. E aí, meu povo? Essas características aí se referem ao que quando a gente fala sobre a informação? Diz aí pra mim. É o que tá na letra? Letra? Letra A, não é, meu povo? Letra A. Essas informações dizem respeito ao quê? A primariedade e a integridade. Professor, onde que eu encontro isso? Gente, mais uma vez, como eu falei para vocês, né? Aquelas disposições da lei que tratam justamente de definições são um prato cheio para a banca, tá? Lá você encontra também no artigo 4º, quando eu falo sobre as considerações, justamente aí as definições. Lá no artigo 4º, tá? Da nossa Lei de Acesso à Informação, a gente encontra essas definições, por exemplo. Lá justamente na lei diz que o quê? Que a primariedade é a qualidade de informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível. Ou seja, justamente isso que a gente está falando, tá? Sem modificações, ok? Ao passo que lá também diz que a integridade, né, tá no inciso 8º, se não me engano, né, é a qualidade da informação que é não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino, tá? Então, por mais que você possa, até do ponto de vista linguístico, né, relacionar alguma outra dessas características àquelas descrições do enunciado, para todos os efeitos, gente, é para fins do que diz a lei, e o que diz a lei é isso, que isso é primariedade e isso é integridade, tá? Lá você encontra também a definição do que é disponibilidade. Disponibilidade, por exemplo, é a qualidade da informação que pode ser conhecida, né, por indivíduos, né, equipamentos ou sistemas autorizados. Então a gente vê a definição, por exemplo, da disponibilidade, vê também com relação à questão da própria autenticidade, né, que é justamente aquela informação que tenha sido produzida, expedida, recebida, né, ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Então a gente tem as definições próprias previstas na legislação, tá bom? Tranquilo? Então vamos que vamos aqui para mais uma questão número 9, pessoal, vamos lá. Sabe-se que uma entidade privada responsável pela custódia de informações de interesse público descumpriu norma ao se recusar a fornecer determinada informação solicitada por um cidadão acerca de um processo licitatório. Diante dessa situação, após o recurso administrativo, o poder público decidiu aplicar uma advertência àquela entidade. Com base na Lei de Acesso à Informação, a LAI, outra sanção que poderia ser aplicada à entidade juntamente com a pena de advertência seria: letra A, multa proporcional à gravidade; B, rescisão de vínculo com o poder público; C, suspensão temporária de participar em licitação; D, impedimento de contratar com a administração pública por até 2 anos; ou E, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração. E aí, meu povo? Qual que é a correta aqui? Letra? Tá fácil também essa aí, tá? É a letra? Justamente, pessoal, letra A, não é mesmo? Porque se vocês forem lá na Lei de Acesso à Informação, no artigo 33, que é justamente o que trata disso, vocês vão ver, gente, que junto com as penalidades, com qualquer outra penalidade que tenha sido aplicada, eu posso aplicar justamente a multa, né? E claro, né, gente, a multa vai ser proporcional à gravidade daquilo que foi cometido, tá bom? Letra A. E última questão de hoje, para a gente fechar com chave de ouro essa nossa aula, esse nosso encontro aqui de hoje, bora responder aqui. Questão número 10. Considerando que o Estado deve proteger informações cujo acesso possa colocar em risco a segurança do Estado ou da sociedade,
A Lei de Acesso à Informação, a LAI, prevê diferentes níveis de sigilo e define as autoridades competentes para classificá-las. Nesse caso, tais informações são qualificadas como, letra A, reservadas, com restrição de acesso por até 10 anos, podendo ser classificadas pelo vice-presidente da República. Letra A, aqui a gente já descarta também, porque, meu povo, além justamente da questão da autoridade apenas, a gente sabe que quando trata de informação reservada, ela pode ser por até 5 anos, tá? Não 10. Letra B, reservada com restrição de acesso aqui, mais uma vez, por até 15 anos, também ficando de olho aí nas autoridades, tá? Letra C, secretas com restrição de acesso por até 15 anos, podendo ser classificadas por titular de autarquia federal. Secreta a gente já sabe que é por até 15 anos, tá? E sim, gente, titular de autarquia federal pode. Então até preliminação não, né? Então até justamente aqui por conhecer o conteúdo aqui a gente já sabe que a letra C, ela está correta aqui também, tá? Letra C aqui é a correta, tá? Bem, vamos lá, secreta por até 20 anos, só por isso a gente já elimina, tá? Olha aqui, letra E, ultra secreta por até 25 anos, verdade, tá? Podendo ser classificado por diretor de sociedade de economia mista? Não, nível ultra secreto a gente sabe que tá lá em cima, tá bom? Então nessa 10 aqui, letra C. Conferiu o gabarito? Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, de coração, espero que esse encontro tenha sido útil para você. E você sabe, né? A gente se vê por aí na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!